Paz do Senhor, irmãos. Quem vos saúda, sua irmã em Cristo, cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estávamos aí, fazendo uma live de oração, e agora eu abri essa live para mim contar algumas experiências, algumas bênçãos que o Senhor já me deu para aumentar a sua fé. Amém? Eu quero contar algumas experiências que eu tive com Deus e quero também contar algumas bênçãos, que para mim eu considero maravilhosas, para que venha a tua fé ser aumentada pelo Senhor. Amém? Então, nesse momento, já quero agradecer os irmãos, que estiveram aí orando com a gente, que estão conosco aí. Amém? A internet caiu, foi por isso que a live foi interrompida no momento ali que eu estava terminando a oração, Então, irmãos, eu quero deixar aqui primeiramente alguns versículos da palavra de Deus para a meditação de todos vocês, porque essa palavra ela tem se cumprido em minha vida. Amém? Deus abençoe a Maria Marques, que está pela primeira vez. Amém? Eu quero deixar para vocês meditar aqui em Mateus capítulo 6, e depois eu vou ler aqui também Filipenses. Aqui diz assim, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Agora vamos ler aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém? Vai dizer assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Palavra tremenda, A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sociais, materiais. Deus, Ele tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Ele conhece todas as nossas necessidades, E a gente leu ali em Mateus capítulo 6, falando a respeito, que Ele cuida. Pensa nesse Deus como é maravilhoso, Ele cuida do lírio, Ele cuida da ave do céu, quanto mais de nós, homens de pequena fé. Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, as minhas experiências, Eu gosto muito de usar o meu tempo, irmãos, para fazer alguma coisa para Deus, Mais tarde, daqui a pouquinho, nós temos algumas visitas para fazer, E nesse momento aqui eu senti de Deus de estar compartilhando com vocês essas experiências. Irmãos, eu quero dizer para vocês que mais ou menos, assim, eu me converti na igreja Pentecostal Deus e Amor, eu estava com 17 anos de idade, já contei aqui outra vez para todos vocês, foi em 1997, Quando foi em 1998, foi o meu batismo, também me casei após 6 meses que eu estava na igreja, e mais ou menos 1 ano que eu estava na presença de Deus, eu fui levantada de cooperadora na obra de Deus. E eu vim a ter, meus irmãos, a minha primeira experiência, que foi dirigir uma igreja. Amém? Na Igreja Deus e Amor, nós não usamos o título pastora, A gente não tem esse título de pastora, Pastorado feminino. Porém, quando há a necessidade, de alguém, de uma mulher dirigir uma igreja, porque não tem algum homem, é colocado uma mulher para poder estar ali liderando à frente do trabalho, para que a obra do Senhor ela não venha perecer, se fechar, Então muitas das vezes é colocado uma mulher
para poder estar ali, né, liderando à frente do trabalho. E nessa época, meus irmãos, a obra de Deus estava muito necessitada, é até aqui pertinho, né, mais ou menos uns 10 quilômetros, fica aqui na cidade de Aramina, né, foi a primeira igreja que eu dirigi, né, na minha vida. Eu tinha mais ou menos, sim, está ao vivo, irmã Maria Lúcia, eu tinha mais ou menos, deixa eu ver, uns 22 anos de idade, mais ou menos uns 22 anos de idade, por aí, né, quando eu fui dirigir a primeira igreja, né, eu já tinha tido meu filho Gabriel, estava com meu filho Gabriel, ele era bem novinho, né, e eu lembro, irmãos, que naquela época, essa igreja, ela não tinha obreiros, ela tinha mais ou menos uns 3 membros apenas. Era uma igreja com apenas 3 membros. Amém? Espera aí só um pouquinho. The Bluetooth device is ready to pair. Eu apaguei a caixinha aqui. Então, mais ou menos, essa igreja, ela tinha mais ou menos uns 3 membros apenas e eram idosos, né? E, amém, né? Eu comecei ajudando ali, dando auxílio àquela igreja, né? Comecei a dar auxílio àquela igreja, não como dirigente ainda, mas aí de repente o meu esposo, ele conversou, falou assim, olha gente, por que vocês não colocam a Alessandra para poder estar à frente desse trabalho? Ela está dando assistência à igreja, né? E tem sido uma bênção de Deus. E aí acabaram deixando eu lá para tomar conta dessa igreja, né, irmãos? E aí com 22 anos de idade, eu com uma criança de colo ainda, né, o Gabriel, fui dirigir essa igreja. Sabe quanto eu pesava na época? 47 quilos, né? Hoje eu peso 57. Mas naquela época eu estava apenas, sabe quantos quilos? 47 quilos. Imagina, 22 anos de idade, 47 quilos, e eu ali dirigindo uma obra. Amém? Irmãos, é só Deus mesmo que faz isso na vida da gente, né? E naquele momento ali eu lembro que muitas das vezes a gente tinha que chegar, nós tínhamos que limpar a igreja, né? Tinha eu e uma outra senhorinha de idade, que era apenas 3 membros idosos, né? E aí eu chegava, tava aquela senhorinha que hoje ela já partiu para o Senhor, né? E ela me ajudava, a gente limpava a igreja, depois eu já abri o culto, muitas das vezes eu colocava ela para orar ali no púlpito da igreja, né? Depois ela passava para mim poder estar pregando a palavra de Deus. E quantas vezes eu tive que pregar com o Gabriel no colo, né? Porque às vezes o Gabriel não queria ficar no carrinho, e aí eu colocava o Gabriel assim, e mesmo assim eu pregava a palavra de Deus, né? Ele ficava quietinho, e eu ia pregando a palavra do Senhor, amém? Era muito maravilhoso, foi uma experiência de Deus muito linda, né, irmãos? E graças a Deus, nunca Deus nos deixou envergonhados. Eu lembro quantas vezes manifestavam demônios violentos, irmãos, né? Eu me recordo de uma vez que manifestou um demônio violento, e esse demônio se manifestou numa irmã, ela foi para dentro do banheiro da igreja, eu estava no púlpito da igreja, né? E eu falei, meu Deus, essa irmã está demorando demais no banheiro. Aí eu pedi a essa irmã Aparecida, né, que já partiu para o Senhor, e eu disse, irmã Aparecida, olha para mim no banheiro da igreja, isso foi no decorrer do culto. Falei, olha para mim no banheiro da igreja, porque faz tempo que a irmã entrou e ela não sai, né? A gente está preocupado. E aí a irmã abriu a porta do banheiro, quando ela abriu a porta do banheiro, o demônio estava, meus irmãos, manifestado naquela irmã, e aquela irmã bufava, aquele demônio, meus irmãos, ele fazia um barulho terrível, né? Respirando forte, e dizia, ela vai ver só uma coisa, eu vou matar ela, né? O demônio estava furioso ali, meus irmãos, demônio violento, né? E eu ali no púlpito da igreja, falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer, Senhor? Né? Falei, vou ter que descer do púlpito para poder ir lá, né? Tirar essa irmã de dentro do banheiro. Mas aí eu comecei com a autoridade de Deus, eu disse em nome do Senhor Jesus, Satanás, né? Fui falando, Satanás ali, a irmã conseguiu trazer ela até o culto, até onde estava ocorrendo o culto, né? E ali, irmãos,
o negócio era assim, irmãos, era segurar com uma mão e expulsar com a outra, né? Quando o demônio, ele usou aquela irmã, uma forma violenta, né? Começou a jogar cadeiras para cima, as pessoas que estavam dentro da igreja saíram tudo correndo para a rua, né? Para fora da igreja, e ficou só eu e a irmã endemoniada. Imagina, né? Alessandra pesando 47 quilos, né? E ali para expulsar aquele demônio, sem nenhum obreiro, sem nenhuma obreira, somente a irmãzinha idosa. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu coloquei uma mão na cabeça dela, né? E segurei com a outra mão e expulsei aquela legião de demônios daquela irmã. Depois o povo voltou para dentro da igreja, né? Então, são experiências que Deus, ele nunca nos deixou desamparado, envergonhado. E hoje essa irmã, ela está firme na igreja até hoje, né? Essa irmã se converteu, foi liberta dos demônios, dos pecados, né, meus irmãos? Inclusive também o marido dela foi liberto da idolatria, era muito idólatra, e através dela perseverar na presença de Deus, ambos foram libertos para a glória de Deus. Eu fiquei dirigindo esta igreja durante 10 anos, e eu dirigia 3 igrejas ao mesmo tempo, irmãos. Não estou falando isso aqui para me exaltar, não, para você ver, né, as experiências que nós passamos, e que Deus, irmãos, quando ele tem algo a cumprir na nossa vida, né, quando Deus tem um propósito, Deus, ele nos dá força, Deus, ele nos capacita, porque eu só tinha 22 anos de idade, irmãos. Então foi Deus que me capacitou, foi Deus que me deu força para cumprir ali, né, o meu ministério, para mim fazer a obra do Senhor como ela deveria ter sido feita, né? Porque imagina com a criança de colo, pesando 47 quilos, 22 anos de idade, e uma responsabilidade muito grande na minha mão, né? 3 igrejas, porque na verdade depois foi me entregue mais 2 igrejas, porque estava super necessitado, não havia irmãos para dirigir a obra, né, irmãos? Então foi 2 na minha cidade e uma na cidade de Aramina. Como eu disse para vocês, nós não temos o título de pastora, mas devido à necessidade da obra, né, eu tive que dirigir essas 3 igrejas, amém? Então as outras 2 eu dirigi durante 3 anos e Aramina durante 10 anos, né, liderando à frente do trabalho. E foram momentos que às vezes, irmãos, nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel da igreja, né? E às vezes eu lembro um dia em que a gente não tinha o dinheiro do aluguel para pagar, quer dizer, o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. E aí, meus irmãos, naquele momento ali, né, já estava fechando a igreja, já ia fechar a igreja, eu tinha que sair correndo, né, para pegar o ônibus na rodoviária, isso tudo com criança no colo, irmãos. Não foi fácil para mim, eu não tinha carro, eu não tinha carta de motorista, né, na época era muito sofrido para poder fazer a obra de Deus, né, era muito sofrido mesmo, eu não tinha dinheiro para comprar as coisas, nem se o meu menino falasse assim, mãe, eu quero isso, eu não tinha dinheiro, eu ia fazer a obra de Deus por amor, né. Aleluia. Eu lembro disso tudo, irmãos. Foram experiências muito maravilhosas, né, que eu tive com o Senhor. Não era fácil fazer a obra de Deus nessa época, né? Aí a gente saía correndo para pegar o ônibus era mais ou menos umas 9h30, mais ou menos, que ele passava, né? Então acabava o culto correndo, ia para a rodoviária correndo, às vezes estava chovendo, eu com criança no colo, né? E toda aquela correria para pegar o ônibus. Quantas vezes, irmão, sabe, eu vi sempre o cuidado de Deus. Sempre Deus cuidou de mim, sempre Deus cuidou dos meus filhos. Às vezes eu chegava na rodoviária e ali, meus irmãos, Deus começou a usar um senhorzinho, que hoje também ele já partiu para o Senhor, né? Tinha um senhorzinho ali, bem de idade, que ele era taxista, e às vezes eu chegava ali, né? E certa vez ele tinha 2 irmãs que cantavam na igreja Deus é Amor, né? Que era da igreja Deus é Amor, da cidade de Uberaba. E aí ele falou assim, olha, começou a conversar comigo e falou assim, olha, as minhas irmãs são da igreja Deus é Amor também. Eu falei, verdade, que bênção, né? E ele falou assim, a irmã vem fazer o culto aqui? Eu falei, venho, né? Vem fazer o culto aqui. E ele começou a observar, irmãos, né? Eu com aquelas crianças, que eu tinha Raquel também, né? E ele começou a ver meu esforço, as dificuldades que eu passava. Ele falou assim, olha, toda vez que você vier,
que eu estiver na rodoviária, eu vou te levar lá em Garapava, né? São 10 quilômetros. Ela era taxista. Irmãos, toda vez que eu chegava na rodoviária de Aramina, para poder ir embora, pegar o ônibus, e ele, se ele estivesse ali, irmãos, ele colocava eu no carro, o meu menino, né, o Gabriel. Quantas vezes estava frio, irmãos, e ele chegava com aquela sacola de bolacha, né, de coisas de comida, e dava pra gente, para mim poder dar pro meu menino, né, e ali a gente ia embora, ele levava até na porta de casa e não cobrava nada, irmãos, né, não cobrava nada. Então, irmãos, ele não cobrava nada. Eu sempre, o que eu podia fazer era orar por ele. Eu orava por ele, orava, né, pelo carro dele. Tinha muita inveja, né, contra a vida dele, porque ele era taxista. Aí sempre ele levava o carro lá na igreja pra gente orar. A gente orava, meus irmãos, por eles. E era uma bênção de Deus muito gloriosa. Pensa no cuidado de Deus, irmãos, cuidado de Deus, né? Em todo o tempo ali fazendo a obra. Eu lembro um dia, como eu estava dizendo para os irmãos, que eu até esqueci, né? Teve um dia que eu estava indo embora da igreja e não tinha dinheiro para aluguel, irmãos. Não tinha dinheiro para aluguel e eu estava indo embora triste. Eu falei, Senhor, não tenho o dinheiro para aluguel da igreja. Como que nós vamos fazer, Senhor, para pagar o aluguel da igreja? Eu lembro, irmãos, que a hora que a gente estava fechando a porta da igreja, uma irmã veio correndo, e ela veio gritando, e a irmã Alessandra, espera, espera, espera. E a gente tinha que pagar o aluguel, né? A irmã chegou correndo e falou assim, irmã, espera aí, Deus me abençoou e eu quero ajudar a igreja. Irmãos, eu glorifiquei a Deus porque o dinheiro era o dinheiro que dava para pagar o aluguel da igreja. Então, irmãos, muito tremendo que Deus, irmãos, Ele fez na minha vida, né? Eu lembro também, eu vou contar apenas algumas experiências, algumas bênçãos, são muitas, irmãos, são muitas, né? Teve um certo dia, quando eu tive a minha filha, a Raquel, né? Eu fiz um propósito com Deus, eu tinha apenas 18 anos, irmãos. E eu fiz um propósito com Deus, quando a gente converteu na Igreja Deus e Amor, nossa vida não era fácil, né? A gente passava muita necessidade, muita luta financeira, morava de aluguel, né? E aí, meus irmãos, eu lembro que eu falei assim, Senhor, nós não tínhamos condição nem de comprar um carrinho de bebê para minha filha, e o meu esposo nessa época, ele era pastor da igreja, aqui na cidade de Garapava, né? E aí eu comecei a orar, falei assim, Senhor, se o Senhor me der um carrinho para mim colocar a minha filha, Senhor, eu vou fazer obra de evangelismo nas ruas, com a minha filha dentro do carrinho, Senhor. Irmãos, aí veio um irmão de fora, trabalhar na barragem, aqui na cidade de Garapava, né? Esse irmão chegou, e ele era bem sucedido, esse irmão. E a gente não comentou nada, irmãos, mas Deus foi lá, e Deus tocou no coração dele. Ele chegou para o meu esposo e falou assim, olha, pastor Cláudio, eu senti no meu coração de dar um carrinho de bebê para vocês. Irmãos, naquele momento, pensa. Pensa como eu fiquei feliz. Falei, meu Deus, Deus me ouviu. Deus me ouviu, aleluia. E aí, irmãos, eu colocava a Raquel dentro desse carrinho, né? E eu ia evangelizar. Só eu e a Raquel, com ela dentro do carrinho. Ela era bem novinha, né? Bebê ainda. Eu começava a distribuir os folhetos. E às vezes eu parava, né? Quando ela queria mamar, eu parava com ela, sentava debaixo de uma árvore. E eu começava a amamentar a Raquel ali. Depois eu colocava ela no carrinho novamente. E começava a distribuir os folhetos novamente da palavra de Deus para as pessoas. Amém? Então foram muitas coisas maravilhosas, irmãos, que Deus fez, né, na nossa vida. Amém? Quero compartilhar também com vocês, por exemplo, a minha filha Raquel, por exemplo, ela ganhou a bolsa, né, da faculdade. Foi assim, eu trabalhava, né, até o ano de 2019 trabalhava para a igreja.
Então quer dizer que eu tinha um salário, porque eu tinha que viajar pela igreja, né? Eu fazia vários trabalhos para a igreja e eu tinha que ficar a dispor da igreja, né? Eu viajava para outros estados, teve até alguns estados que eu viajei, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Florianópolis também a gente foi, e fora outro estado de Minas Gerais, né? A gente fez trabalho lá em Minas Gerais, estado de São Paulo. Então tinha que viajar, às vezes eu tinha que ficar viajando 10 dias, né? Então a gente ficava a dispor da igreja. E eu lembro que nessa época, a minha filha, ela começou a fazer faculdade. Isso tudo foi pela fé, meus irmãos, pela fé, né? Nós não tínhamos condições, mas a minha filha fez acho que é ENEM que chama, né? Eu nem sei direito. Ela fez lá, foi aprovada e ela ganhou a metade da bolsa. Como eu estava trabalhando, eu pagava metade da bolsa, que era 400 e pouquinhos reais, né? Olha como Deus é maravilhoso, que Deus prepara tudo, tudo. Como eu estava trabalhando, Deus permitiu que eu pagasse só a metade, né? Depois, irmãos, né? Aí de repente, ela pegou, fez lá, eu não sei o que foi, eu não sei falar direito, eu sei que ela ganhou a bolsa completa. Aí depois eu não precisei de pagar mais nada da faculdade de Direito, né? Que ela fez Direito e foi até em Uberaba, na Uniub, que ela cursou Direito, né? Ela já se formou nesse ano, agora que passou, ela acabou a faculdade dela. E graças a Deus, foi um período de 4 anos, irmãos, eu não tive que pagar mais nada, né? Deus concedeu a bênção completa. E aí eu fiquei desempregada porque eu entreguei o meu salário, né? Porque eu senti de Deus de entregar para fazer o trabalho de evangelismo, né? E Deus ele bradou. Deus ele bradou que não precisou de pagar mais nada. Eu estava preocupada com a faculdade, com o dinheiro, mas Deus abençoou, né? Não precisou de pagar mais nada. Então teve essa bênção da faculdade. Eu quero contar para vocês também a bênção de Deus quando uma moto bateu no meu carro, né? Tava dirigindo recentemente, eu acho que foi em 2019, que eu peguei novamente uma igreja para dirigir por causa da necessidade, né? Não tinha também irmãos para colocar, e para que a obra do Senhor não viesse a padecer, fechar a igreja, lavar a irmã Alessandra novamente, tomar conta da igreja. E eu fiquei ali durante mais ou menos, acho que 1 ano, né? Até falei, pastor, eu vou pegar essa obra até Deus preparar alguém, porque o meu propósito não é dirigir igreja, o meu propósito é evangelizar, né? Falei, o meu propósito é evangelizar. E aí peguei essa obra. E aí quando chegou o dia que eu já estava entregando a obra, né? Eu lembro que eu saí da igreja, e aí, irmãos, quando eu estava virando, eu dei seta, veio um moço em alta velocidade, numa moto, bateu no meu carro na frente do carro, né? Ele veio ultrapassar pelo lado errado. E aí bateu na frente do meu carro. Amém? Deus deu livramento, que graças a Deus não passei por cima dele, mas estragou a frente do carro um pouquinho e a moto dele. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso que eu não tive que pagar nada. Por quê? Deus usou o irmão da igreja, né? E esse irmão, ele fez o conserto todinho da moto dele, falou assim, Alessandra, eu vou fazer o conserto da moto dele, pode ficar despreocupada, a irmã não vai pagar nada. Deus é tão bom, irmãos, que o irmão fez todo o conserto da moto do rapaz, né? E aí devolvi a moto para ele consertada, né? Porque eu assumi, né? Assumi tudo. Eu falei, eu não quero problema, né? Não quero problema, é uma alma também, né? Não vamos discutir quem estava errado, quem estava certo. E aí eu falei, eu vou arrumar essa moto. Era um rapaz bem novinho, né? Bem novinho mesmo. E aí a gente devolveu a moto para ele consertada. Deus abençoou também que meu carro foi consertado, né, irmãos? Então eu falei, Deus preparou tudo, Deus preparou tudo, irmãos. Deus preparou tudo. Porque para falar para os irmãos que eu tinha condição de arcar com a despesa, de arrumar tudo, eu não tinha. Mas Deus preparou irmãos para poder me ajudar. E graças a Deus foram arcadas todas as despesas, né? E Deus preparou tudo. Amém? O irmão está perguntando o que é evangelizar. Evangelizar é você distribuir folheto, falar do amor de Deus. Amém? Outra bênção que eu recebi, que eu quero compartilhar com vocês. Amém?
sobre... Peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu anotei para ficar mais fácil. Onde eu coloquei minha folha? Ah, tá aqui. Tá aqui, meus irmãos. Peraí. É sobre também, irmãos, o meu tratamento também, né? Essas tem umas bênçãos recentes também. Amém? Tem umas bênçãos recentes também. Esses dias eu não sei se os irmãos perceberam, né? Que eu tava com uma tosse. E até ainda, se eu esforçar muito, ainda dá essa tossinha, né? Negócio probleminha na faringe. E aí, meus irmãos, eu com essa tosse, e eu tinha que passar num otorrino, né? Médico otorrino. Só que assim, até então, eu achei que essa tosse era normal, né? E uma pessoa começou a observar, essa pessoa viu que realmente eu precisava de um médico otorrino, né? E aqui na minha cidade, assim, você tem que pagar, né? Se você quiser ser atendido por um otorrino, você tem que pagar, fonoaudiólogo tem que pagar. E se você for marcar uma consulta, dependendo, tem que ir pra fora, né? Tem que esperar bastante tempo. E essa pessoa entrou em contato comigo e falou assim, olha, ô Alessandra, eu te aconselho você a procurar um otorrino. Aí eu pensei, meu Deus, eu não tenho condição, né, de pagar uma consulta. Consulta é caro, né, irmãos? Falei, meu Deus, eu não tenho condições. Essa pessoa olhou pra mim e falou assim pra mim, olha, me passa seu Pix que eu vou depositar o dinheiro pra você procurar um médico, né? Tudo normal, irmão, sem nenhum, né? Não é pessoas querendo tirar proveito, não é por interesse, pessoas de Deus mesmo, né? Eu falei assim, olha, eu não vou passar meu Pix porque eu não tenho esse costume. Você me desculpa, né? Mas eu não vou passar o Pix, não. Eu não tenho esse costume. Amém? Aí o que essa pessoa fez? Essa pessoa foi no Google, né? Essa pessoa foi no Google e começou a procurar os médicos aqui da região, da minha cidade, para ver se tinha, né? E aí aqui na cidade, como não tinha, achou o médico mais próximo, né? Na cidade mais próxima. E aí, meus irmãos, o que essa pessoa fez, como eu não queria aceitar o Pix, né? A pessoa foi lá, marcou a consulta para mim por via telefone, pagou a consulta a longa distância e só mandou mensagem para mim e falou, olha, sua consulta tá paga, você pode ir lá passar com o otorrino, cuidar da tua saúde, amém? Eu falei, meu Deus. E a pessoa falou assim, olha, cuida da tua saúde, é isso que a gente quer, porque o seu instrumento, né? A sua voz é o seu instrumento para fazer a obra de Deus. Falei, meu Deus, só pode ser de Deus, né? Porque como Deus é tremendo, né, irmãos? Como Deus é tremendo. Aí eu fui, falei, agradeci a pessoa, fui para consulta, aí tinha que fazer um exame, né, irmãos? Tinha que fazer um exame, passar um vídeo, né? Faz um vídeo das cordas vocais da gente, né? Eu achei que eu não tava com nada, achei que era uma simples tosse, né? Mas é porque eu tô com umas varizes nas cordas vocais, até por isso vocês têm visto como Deus horários da minha live, né? Teve uma recomendação médica que eu devo fazer, ter o cuidado com a minha voz, né? Para não perder a voz, amém? E aí, irmãos, tinha esse exame, e o exame era R$350. Pensa se eu tinha condição. Não tinha, amém? De fazer o exame, não. Falei, ixi, pronto, acabou agora, eu não tenho condição de fazer o exame. Não adiantou nada eu consultar, né? E eu fiquei quieta, mas aí de repente a pessoa manifestou novamente e falou assim, como que foi? Pediu alguma coisa? Eu falei assim, pedi um exame. E a irmã vai fazer o exame? Eu falei, eu vou fazer. Na hora que Deus me preparar, que a gente tiver a condição, eu vou fazer sim. E, irmãos, aconteceu da mesma forma. A pessoa foi lá, pagou o exame, deixou o exame pago, entrou em contato com o consultório, né? Pagou o exame, deixou o exame pago. É só você ir lá e fazer o exame. Amém? Cuida da tua saúde. E a pessoa sempre lembrando, a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Falei, amém. Eu chorei muito, irmãos, porque a gente não merece, né? Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão misericordioso com a nossa vida. Amém?
E fui lá, fiz o exame, aí descobri, né, essas varizes nas cordas vocais, esse probleminha na faringe, né, é devido eu falar muito, eu prego muito com o meu corpo, né, aí pediu para me fazer um acompanhamento fonoaudióloga também. Então é Deus preparando tudo, 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 irmãos, eu agradeço, eu louvo a Deus por isso, porque Deus, eu não mereço, mas Deus tem cuidado, né, conforme eu li aqui para vocês na palavra, Deus, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Filipenses 4:19. Outra bênção que eu quero comunicar aqui com vocês, né? Irmãos, o meu celular, por exemplo, meu celular eu recebi essa bênção já faz um tempinho, né? Já deve ter mais de 2 anos, eu acho. Eu acho que tem mais de 2 anos já. Ou 2 anos, né? O meu celular. Na época eu estava fazendo live, meu celular estragou. E era meu instrumento de trabalho para falar do amor de Deus. E Deus é tão bom, né? Deus usou 2 pessoas, que são até, uma é bem conhecida minha, muito próxima, é como meus irmãos mesmo, de sangue, né? Meu Deus, e essas pessoas falaram, pode escolher o celular que você quer. Porque a gente vê você fazendo a obra do Senhor e a gente vai ajudar você. Então foram 2 pessoas, né, um casal e outra pessoa, amém? E que benção de Deus, né, irmãos? Deus preparou o meu celular, amém? Deus, ele é tão tremendo, né? Eu não tinha condições para tá comprando outro celular, porque eu não estava nem trabalhando, né, não tô. E o dinheiro do meu esposo também não dava, né, que ele ainda era vivo. E Deus preparou meu celular. É o que eu tô com ele até hoje. Bênção de Deus. Tá bem conservadinho. Outra bênção aqui que eu quero contar para vocês. Bom, Deus, ele cuida tanto da gente, irmão. Eu gosto de contar as bênçãos de Deus porque Deus, ele é verdadeiro. Essa palavra, eu estou vivenciando aquilo que está escrito em Mateus 6:25. Amém? Não que eu tô ansiosa, não. O cuidado de Deus. É isso que eu estou vivenciando. O cuidado de Deus sobre a minha vida. Amém? E eu quero que você também creia que esse Deus, ele está vivo. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Não andeis ansiosos com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir. Porque Deus, ele sabe, ele conhece as nossas necessidades. Amém? Deus usou também uma pessoa. Olha só que benção. Eu não estava nem esperando, irmãos. Eu não estava nem esperando, né? Uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim para mim: Alessandra, qual o shampoo que você usa no teu cabelo? Amém? Né? Porque a irmã queria a indicação do shampoo e do creme, do condicionador, né? A irmã aqui, ela quer saber qual creme, qual condicionador, qual shampoo que você usa no teu cabelo. Eu, na simplicidade, eu não estava nem imaginando nada, né? Aí eu peguei e passei e falei, olha, é esse aqui, né, que eu uso. Aí, de repente, para minha surpresa, né, os irmãos fizeram um contrato com uma empresa de 1 ano e durante 1 ano eles enviam para mim, né, o condicionador e o shampoo para o meu cabelo, amém? A cada 2 meses, né, eu recebo o shampoo e o condicionador para o meu cabelo, como Deus, nas mínimas coisas, amém? Nas mínimas coisas, Deus, ele cuida da gente, amém? Esses vidros de shampoo, mais ou menos uns 20 e poucos reais, né, o que eu uso. E Deus, ele prepara tudo, até o shampoo, até o condicionador de cabelo, Deus preparou para mim, amém, meus irmãos? Então, durante 1 ano, esse ano todinho, né, Deus preparou o condicionador, o shampoo para o meu cabelo. Então, olha só, eu não mereço, mas Deus, ele cuida de nós. Ele cuida de nós, amém? Deixa eu contar outra bênção. O meu óculos também foi bênção de Deus. Eu não tinha condição para comprar meu óculos. Esse óculos meu aqui, ele custou uns 500 reais mais ou menos. Acho que foi isso, sei lá. Eu não sei se foi a armação junto com a lente, eu não lembro direito. Eu sei que foi bênção de Deus, eu não tinha condições não. Mas Deus preparou também. Amém, meus irmãos? Deus preparou. Eu não sei se os irmãos lembram que logo quando o meu esposo ele partiu para o Senhor,
né, a pensão ela diminui, né? O salário da gente diminui. Antigamente não diminuía não, agora diminui, né? E eu ainda tinha que pagar o inventário, da casa. Sabe quanto sobrava para mim pro mês, para mim comer, beber, pagar água, luz? R$400. Porque eu tirava o meu dízimo, pagava o inventário da casa, né, que foi dividido em prestações, ajudava com dinheiro uma irmã que não recebe nada, né? A irmã não recebe nada, não tem salário, ajudava ela, essa irmã do meu esposo, e sobrava só R$400 para me passar o mês, né? Aí os meninos, meus filhos, tinham que ajudar. Salário desse também muito pequenininho, né? Eles recebia ali um salário pequenininho, ainda estava estudando, né? Tinha os gastos deles também. E aí, eles ajudando, mesmo assim, faltava para água, para luz, né? E às vezes para o gás. Só que sempre antes de vencer, isso foi durante um ano, né? Durante um ano, meu Deus do céu, eu pagando o inventário, que eu já acabei, graças a Deus, de pagar meu inventário. Deus me deu essa vitória. E aí, durante um ano, meus irmãos, Deus usou uma pessoa para estar, né, pagando a minha água, a minha luz e o meu gás também, né? Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso, porque toda vez que chegava o dia de vencer a água e a luz, nunca venceu. Porque nem que desse um dia antes, Deus preparava o dinheiro para me pagar minha água, minha luz, meu gás, amém? E também a despesa da comida, né? Deus sempre preparou. Deus, ele é maravilhoso, né? Então, olha aí as bênçãos de Deus. Deus, ele cuida de nós, amém? Se eu falar para vocês, irmãos, né? Toda vez que às vezes preciso lavar o carro, polir o meu carro, Deus usa, tem um irmão aqui, né, da nossa igreja, Deus usa ele para poder estar fazendo isso para nós, amém? Então, irmãos, Deus, ele tem sido muito maravilhoso na minha vida, eu não mereço nada, nada, amém? Até pro evangelismo, Deus, ele cuida de tudo, amém? Às vezes eu vou viajar, eu marco evangelismo na cidade e falo, ó, tal dia eu vou estar em tal lugar. E você sabe que precisa da gasolina, né? A gente tem que ter dinheiro para gasolina, porque a gente vai, né, voluntariamente. Tem que ter o dinheiro para gasolina, né? Às vezes para comer, porque você vai em cidade às vezes distante. Irmãos, já teve dias de eu pensar assim, meu Deus, é amanhã o evangelismo. Como que eu vou fazer? O dinheiro da gasolina, Senhor. E aí quando chega um dia antes, irmãos, no mesmo dia antes, um dia antes, o Senhor vai e prepara. Prepara o dinheiro da gasolina, prepara o dinheiro para comer e a gente vai para a glória de Deus. Nunca faltou. Às vezes está acabando o material de evangelismo, né? Deixa eu contar para vocês uma benção. Quando o meu esposo teve Covid, né? Todos nós pegamos Covid. Eu fiquei com Covid, depois eu acabei, minha filha também, meu filho, logo meu esposo, né? E meu esposo, vocês sabem o que aconteceu, né? Do Covid ele foi para o UTI, né, meus irmãos? Antes dele ir para o UTI, amém? O pessoal do UTI ligou para mim aqui em casa. E isso é muito difícil deles fazerem, né? Porque geralmente eles não deixam entrar nada, nem comida, nem nada no UTI. E para suprir o desejo do coração do meu esposo, olha o que Deus fez, como Deus cuida de nós, né? O meu esposo deu vontade de tomar água de coco e comer pizza, estando lá no UTI, irmãos, né? Ele estava lá no UTI, meu Deus. Ele estava lá no UTI, né? Eu fui visitar, aí eu fui visitar ele. Olha só, o que aconteceu? Nesse dia que eles ligaram para mim lá no UTI, meu Deus, foi tão tremendo, irmãos, foi tão tremendo. Eu não sabia que o hospital ia ligar. Veio uma irmã de São Paulo, né? Essa irmã nem é da minha igreja, é de outra denominação, uma irmã muito abençoada por Deus, né? Uma irmã muito abençoada por Deus, que eu conheci através das lives. Essa irmã veio para minha casa, bem no dia que o hospital ligou para poder visitar o meu esposo no UTI. No dia que ele sentiu o desejo de tomar água de coco e comer pizza, lá no UTI. Olha só, foi o último desejo dele antes de morrer. Foi o último desejo do meu esposo.
E Deus, ele é tão maravilhoso que ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Como Deus é maravilhoso, né? Essa irmã, ela veio para minha casa e justamente a água de coco ela trouxe. Ela trouxe os cocos, né? Cheio de água de coco. Ela nem sabia para que, né, finalidade seria a água de coco. Amém? Ela trouxe aquele monte de água de coco, né? Chegou aqui na minha casa, de repente, olha, Deus cuida tanto da gente. De repente o hospital ligou. Falou assim: olha, Alessandra, seu esposo está com vontade de tomar água de coco, ele quer comer pizza e é para você vir visitar ele. Amém? É para você vir visitar ele. Eu falei assim: meu Deus, como que eu vou... como que eu vou lá sozinha? Porque se eu for sozinha, eu não sei se eu vou conseguir voltar. Se eu ver ele lá naquela situação, né? Será que eu vou conseguir voltar dirigindo, Senhor? Aí a irmã falou assim: Alessandra, eu vou com você. Deus me enviou aqui para isso. Para estar te ajudando, para estar te apoiando nesse momento difícil. Como Deus, ele cuida de nós. Ele enviou até uma irmã para estar me dando apoio no momento que eu mais precisei. Essa irmã veio lá de São Paulo, a nossa irmã Edith, né? Ela veio para me dar o apoio. Chegou aqui, trouxe cesta básica para mim distribuir para as pessoas também que precisava, não só para mim, porque o que eu recebo para mim, eu também não fico só para mim, né? Tudo aquilo que estava necessitando ela trouxe material de evangelismo, bíblias para me distribuir para as pessoas, né, adesivos, e ela trouxe água de coco, tudo. Ela falou assim: olha, nós vamos passar ali no mercado, vamos comprar pizza e nós vamos levar para o seu esposo, eu vou junto com você, né? E aí, irmãos, eu entrei no carro, fui dirigindo, ela foi do meu lado, abraçada comigo, né? Porque eu estava sentindo muito mesmo, né? Ela foi comigo, orando por mim, amém? Chegou lá no hospital, né? A gente encheu ela encheu a garrafa de água de coco, a gente levou. Aí cheguei lá no hospital, no UTI, né, irmãos? Naquela época estava bem rigoroso, por causa da pandemia, né? Então a gente tinha que cobrir tudo, tinha que entrar no hospital, tinha que pôr máscara, tinha que pôr toda aquela roupa que cobria todo o corpo, né? E foi colocado em mim. Entrei ali no hospital, no UTI. Quando eu cheguei ali no UTI, meu esposo estava respirando bem ruim mesmo, né, irmãos? Naquele oxigênio, estava bem dificultoso, não queria comer. E aí naquele momento, eu peguei, né, irmãos, falei pra ele: olha, eu trouxe aqui a água de coco que você queria, e trouxe a pizza que você queria. Deus preparou. Falei: a irmã lá de São Paulo trouxe pra você. Deus usou ela e trouxe pra você. E ele ficou tão feliz, né? Naquele momento eu fui dando na boca dele a água de coco, ele tomou quase tudo, irmãos. Aquela garrafa cheinha, né? Parece que ele estava com tanta vontade, tanta sede. E tomou aquela água de coco. Quem não estava nem comendo, né? Tomou aquela água de coco. E eu fui dando pizza na boca dele, foi comendo pizza, né? E aí depois, aí que ele comeu, né? Que ele tomou tudo, fiquei bastante tempo. Eles deixaram eu ficar o máximo de tempo possível. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora com ele. E isso não era... Eles não deixavam no UTI, né? E aí ele falava para orar por ele, né? Ora por mim. Lá pede para os irmãos orar. Fala que eu mandei a paz do Senhor para todos os irmãos, né? E ali depois, naquela mesma noite, irmãos, o médico entubou ele. Depois que eu saí, parece que foi uma despedida mesmo, né? O último desejo Deus supriu. Deus concedeu para ele o que ele queria. Então eu vejo Deus, ele cuida tanto, mas tanto da gente. Deus, ele é tão amoroso. Amém, irmãos, conosco, né? As mínimas coisas que a gente quer. Amém? Deus, ele prepara.
Glória a Deus. Aí eu vim embora, irmãos, e vim assim, sentindo demais, porque tava vendo pessoas morrendo lá também, né, de Covid. E penso, eu entrei naquele carro, só Deus sabia, e a irmã veio orando por mim, veio me abraçada comigo, me dando força, chegou aqui em casa, fez um culto, orou comigo, e ficou aqui comigo, né, e Deus me deu força através das irmãs. Foi Deus mesmo ali naquele momento, né? Deus, ele cuida da gente. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Amém? E aí depois aí, que entubou ele, logo Deus... Depois eles me chamaram novamente, fiquei ali mais 1 hora com ele. Foi aonde Deus recolheu, né, o meu esposo. Amém? Então Deus, ele é tremendo, né? Deixa eu ver aqui. Outra bênção, meus irmãos, que... eu tinha muito desejo no meu coração, né? Porque, assim, eu não peço bênçãos materiais para Deus. Amém? Não sou de ficar pedindo, não. Amém? Mas, às vezes, eu sinto desejo de ter alguma coisa, de comprar alguma coisa no meu coração. Tem aquela vontade, né? E aí eu lembro que eu olhava sempre aquelas mesas grandona, né? Aquelas mesas de madeira. Minha cozinha é um pouquinho grande. E... eu olhava as mesas de madeira e eu ficava assim, que vontade, no meu coração, né? Que vontade de ter uma mesa daquela, para quando os irmãos chegar na minha casa para comer e ter uma mesa bem grande, para os irmãos sentar em redor da mesa. E a gente ter ali a mesa, né? Para os irmãos todos sentar. E Deus é tão tremendo, né, irmãos? Aí quando foi, eu falei, mas a gente não tem condição, porque uma mesa de madeira é muito cara, né? Você vai numa loja aí, é 2.000 para cima, uma mesa boa, né? Essas mesas boas de madeira, né? Com cadeira, que eu queria com 10, 8 cadeiras, né? Olha o meu desejo. E aí, irmãos, quando foi um dia eu fui fazer uma visita na casa do irmão da igreja, da sua esposa, né? Fui orar para eles. Aí eu cheguei lá, o irmão tinha comprado uma mesa de madeira nova e a outra mesa deles, eles tinham 2 mesas, a nova e tinha a outra. E a outra eles iam vender. Mas estava novinha, só que eles iam dispor dela porque eles tinham comprado uma outra, né? Aí eu olhei assim e falei, nossa, meu Deus, que mesa linda, meu Deus, do jeito que eu queria. Meu Deus, mas eu nem sabia que ele estava vendendo, não. Eu só olhei assim e falei, nossa, irmão, que mesa linda. Nossa, tem uma vontade de ter uma mesa assim, viu? De comprar uma mesa assim. Aí ele falou assim, então, eu tô vendendo, só que já tem uma irmã na frente. Tem uma irmã aí que ela ofereceu até mais de R$1.000 nessa mesa. Ela ofereceu mais de R$1.000 nessa mesa. Ela falou que paga o que eu pedi na mesa. Aí eu falei, bom, já tem alguém na frente então, né? E eu olhei também e falei assim, vixe, eu não tenho nem condição, como é que eu vou comprar uma mesa dessa, né? Falei, meu Deus, como que eu vou comprar uma mesa dessa? Mas aí, de repente, o irmão olhou pra mim e falou assim, ele é um senhorzinho, né? Falou assim, Alessandra, você quer comprar a mesa? Eu falei, nossa, eu queria, mas eu não tenho condição, né? E a irmã também vai dar mais, irmão. Ele falou assim, olha, eu vou vender a mesa para você pagar do jeito que você quiser. Eu vou fazer por R$800. Você vai pagar como você puder, do jeito que você quiser. Falei, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Aí Deus, foi assim que Deus preparou, né, a minha mesa que eu tenho na minha cozinha. Aí paguei sem ver. Amém? Fui pagando e acabei rapidinho de pagar ela. Deus, ele é tão tremendo, né, irmãos? E hoje, quando a gente faz os café da manhã na igreja lá, que as irmãs têm, o culto de mulheres, eu cumpro com aquilo que eu tinha vontade. Trazer as irmãs, trazer os irmãos para comer na minha casa, para tomar café na minha casa, né? Não sei se os irmãos viram aí, né? As fotos, aquele monte de gente ao redor da mesa. Amém? É para isso, né? Para poder dar o café para os irmãos. Então, Deus realizou o desejo do meu coração. Amém? Esses dias para trás, um tempinho atrás aí, né? Eu falei, meu Deus, como que Deus é maravilhoso, né?
eu estava precisando de pagar o meu IPVA. Eu não tinha condições. E eu estava contando as bênçãos para o meu tio, né? Contando as bênçãos. Nossa, tio, Deus é tão maravilhoso, Deus prepara isso, Deus prepara aquilo, Deus é tão maravilhoso. De repente ele olhou para mim e falou assim, olha, vou pagar seu IPVA. Meu tio não é crente, não é crente. Falou assim, olha, Deus faz isso que você está falando aí. Eu falei, faz. Falou assim, Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. E como você ora pela gente, eu vou pagar seu IPVA. Amém? Eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Então, olha só, Deus, ele cuida da gente, irmãos. Deus usou meu tio, né, para pagar o meu IPVA. Então, eu estava precisando, eu não tinha condições naquele mês, Deus preparou. Amém? Deus é muito maravilhoso. Se eu estava aqui em casa, às vezes eu sou assim, eu estou pensando numa coisa que eu quero comer, alguma coisa que eu quero, e de repente Deus vem e supre. Né? Eu estava aqui no almoço, eu falei, ai meu Deus, eu queria tanto comer um alface. De repente meu pai chegou com a sacola de alface, amém? Falei, mas que isso, pai? Deus falou com o senhor lá, que meu pai ele almoça e janta aqui em casa. Falei, mas Deus falou com o senhor lá que eu queria comer alface? Olha aí, meu Deus, só pensei que eu queria comer alface, e aí chegou com a sacola de alface, amém? Irmãos, teve uns dias, né, que a gente estava passando bem no estreito mesmo, financeiramente, né? E eu lembro um dia que eu olhei para minha geladeira, não tinha mais mistura. A última mistura eu estava colocando ela no fogo, que é umas coxinhas de frango, ia dar para janta e almoço. Falei assim, pronto, né? E a gente não tem dinheiro, porque agora não tem cartão, né? Porque o cartão do meu esposo era do meu esposo. Então agora não tem um cartão mais com aquele limite que tinha, né? Aí eu falei assim, meu Deus, não vai dar para comprar em cartão e a gente não tem dinheiro para comprar as misturas, para comprar as coisas que tá faltando. Aí meu menino olhou para mim, que eu não sou de preocupar, mas nesse dia eu olhei assim, eu quis preocupar, quis entrar em mim uma preocupação. Meu filho falou assim, mãe, com essas coisas você não precisa se preocupar. Minha menina também falou, mãe, você sabe que com essas coisas você não precisa se preocupar, porque Deus sempre prepara. Falei, é verdade. É verdade. Irmãos, no mesmo dia, eu não, é diante de Deus que eu tô falando para vocês, gente. Parece até mentira, né? Deus usou uma pessoa e Deus supriu toda a necessidade. Amém? Deus supriu toda a necessidade, tudo que eu precisava, Deus preparou. Amém? Então Deus, ele cuida. Só que também é assim, tudo que eu ganho, eu tiro o meu dízimo para o Senhor. Tudo que as pessoas me dão ou que eu recebo de alguém, eu tiro o meu dízimo e dou para o Senhor. Amém? Os 10%. Amém? Porque eu ouvi o próprio Deus falar comigo, não foi o homem, não foi a igreja Deus e Amor. Eu estava andando na igreja em direção ali à livraria para devolver o meu dízimo, era 30 centavos na época, que eu tinha ganhado R$3 apenas. E quando eu vinha voltando, porque eu estava com vergonha, porque eu falei, é 30 centavos só, Senhor. Deus falou comigo, sê fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E eu chorei no meio da igreja, porque eu não ouvi voz de homem. Eu não ouvi o homem falar comigo, eu ouvi a voz de Deus. E ele disse claramente para mim, sê fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Amém? Então olha aí, sempre aqui em casa a gente procurou, né? Os meninos, eu, ser fiel no nosso dízimo, né? E Deus, honrar a Deus com os nossos 10%. Amém? Sempre a gente procura glorificar a Deus com os nossos 10%. E aonde que Deus vem abençoar a vida da gente também. Amém? Não é troca nem barganha. Viu, irmãos? A gente dá em gratidão, porque Deus faz tanto pra gente. Deus faz tanta maravilha na vida da gente. Imagina eu não fazer nada pela obra dele. Nada para manter a casa dele. Amém? Eu só querer só para mim, só para mim.
e a obra de Deus perecendo, e as almas perecendo. Amém? Deixa eu ver aqui. Olha, outra bênção, que nem eu tenho meu carro, irmãos, eu tenho um gasto, né? Às vezes eu vou pregar fora, e às vezes eu nem cobro o dinheiro da gasolina que o carro gasta, né? Eu cobro o valor de ônibus, amém? E muitas das vezes, sabe, gasta pneu, gasta óleo, amém? E esses tempos eu precisava de trocar os pneus da frente, agora já vai ter que trocar de novo, mas Deus está preparando, Deus sempre prepara, né? O meu pai, o meu papai da terra também, amém? Glória a Deus. Aí o meu pai olhou e falou, filha, tá precisando trocar o pneu do carro, cadê o dinheiro? Aí meu pai foi lá, comprou os pneus e trocou os pneus para mim. Mais bênção de Deus, né? O meu carro, quando eu troquei meu carro, irmãos, foi meu pai que trocou para mim, né? Meu pai não é rico, mas ele trabalha vendendo carro, comprando esses carros, mas, né? Não é carrão, não. Amém? Então aí eu tinha um Celtinha branco na época, né? E aí meu pai falou assim, filha, vamos trocar o carro. Aí tinha que voltar dinheiro para ele, porque o carro era mais caro do que o meu, né? Era mais caro. E aí meu pai pegou, passou o carro para mim e não cobrou nada. Nós não tivemos que pagar nada, né? Passou o carro dele para mim, pegou o meu, amém? E eu fiquei com um carro mais novo, né? Então Deus, irmãos, Ele cuida da gente em tudo, em tudo. Deixa eu ver aqui. Bom, sobre isso aqui eu falei para os irmãos, né, que sempre, irmãos, sempre quando a gente está precisando, esses dias mesmo, Deus usou umas pessoas, né, para poder nos ajudar com bíblias, folhetos para o evangelismo, né. Eu falei, pastor, olha, a gente vai evangelizar a cidade do Senhor. Ele falou, irmã Alessandra, nós não temos folheto. Tem como a irmã trazer? Eu falei, amém, eu sem condição, amém, amém, pode deixar que eu vou levar, amém. Irmãos, e não é que Deus preparou 1.900, deixa eu ver, foi 1.900? Foi uns 19 pacotinhos de folheto, amém? 1.900, eu acho que é 1.900, porque é 100 cada um. Aí você multiplica, acho que é isso mesmo, amém? Deus preparou aquele monte de folheto de evangelismo, Bíblia, né, irmãos? Para nós distribuir para as pessoas. Então, irmãos, Deus, Ele cuida, amém? Desde o momento que você se entrega para Deus, né, na obra dele, de corpo, alma e espírito, né, quando você se entrega de verdade, quando você entrega a sua vida para Deus, de coração, Deus, Ele cuida da gente, né? Deus, Ele prepara tudo para a gente, amém? Teve um dia, irmãos, olha só o que aconteceu comigo. Às vezes tem coisas que a gente olha assim e fala, gente, isso é impossível de acontecer, né? Não existe impossível para Deus, não. Não existe impossível. Amém? Eu olhei na internet uma roupa. E eu gostei demais daquela roupa. Falei assim, nossa, meu Deus, que roupa bonita. Sabe assim, quando você fica com aquilo no teu coração, eu queria ter uma assim. Amém? Eu queria uma dessa. Irmãos, olha, era uma pessoa que estava lá do outro lado. Deus trouxe a pessoa até a minha casa e aquela roupa o Senhor me deu. O Senhor usou aquela pessoa para me dar. Olha aí. Eu simplesmente olhei, pensei, nossa, queria tanto uma assim. Tinha vontade, Senhor, de ter uma assim. E o Senhor trouxe a pessoa até na minha casa, de longe, irmãos. E a pessoa trouxe e me deu aquela roupa. Amém? Como Deus é tremendo, né? Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração. A Bíblia diz, deleita-te no caminho do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Isso se tiver de acordo com a palavra dEle, com a vontade dEle, pode ter certeza que Deus vai te dar. Amém? Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Deus, Ele é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Gente, é muitas experiências,
São muitas coisas lindas que Deus fez em nossa vida. Amém? Que Ele ainda está a fazer, né? E agora esses dias também teve essa questão, né? Eu acho que eu até comentei, acho que os irmãos estavam ouvindo na outra live. A igreja estava precisando, né, de uma bênção de Deus, segunda-feira, né? E aí nós oramos. Eu falei, gente, vamos orar? Bom, na hora que a irmã estava comunicando a necessidade, eu comecei lá da cadeira. Senhor, tem misericórdia, Pai. Toca no coração de alguém, Senhor. Supra a necessidade da tua igreja, Senhor. Aí fui lá, preguei. Quando terminou a pregação, falei assim, irmãos, vamos orar para Deus suprir essa necessidade da igreja? Vamos orar, nem que Deus venha usar alguém lá dos Estados Unidos para poder suprir essa necessidade da igreja. Irmão, e Deus usou alguém mesmo, dos Estados Unidos, depois do culto, depois da oração. Não estou mentindo para vocês. Amém? Eu não estou mentindo para vocês. Nós temos testemunhas do que aconteceu. Olha, oramos, toda a igreja. Senhor, supra a necessidade da tua igreja, que a igreja aqui é pequenininha, a igreja aqui não tem muitos membros. Senhor, supra a necessidade da tua igreja, Senhor. Nem que for alguém, que o Senhor use alguém lá dos Estados Unidos, Senhor. Irmãos, acabamos a oração. Quando deu 9 horas e 8 minutos, 9 horas e 8 minutos, está registrado. 9 horas e 8 minutos, Deus respondeu a nossa oração. Deus usou alguém lá dos Estados Unidos e supriu a necessidade da obra de Deus. Aquilo que a igreja precisava. Amém? Como que Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Amém? Você tem dúvida de que Deus é Deus do impossível ainda? Ainda você não crê? Irmão, nós temos que parar de murmurar, reclamar, desesperar e confiar em Deus. Amém? Ter fé nele, acreditar que ele pode. Imagina você simplesmente pensar, eu tenho vontade disso, não preciso nem de abrir a boca para falar, eu tenho vontade de ter isso. Só no seu coração, e Deus está ali contemplando. Ele tem o poder de fazer na tua vida. E se você glorificar a ele, se você fazer a vontade dele, Deus vai abençoar você. Deus vai cuidar de você. Nós não merecemos, não. Amém? Nós não merecemos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, por causa do seu grande amor, ele vem e faz acontecer na nossa vida. Amém? Meu Deus. Deus é tremendo demais, irmãos. Como Deus, ele cuida da gente, né? Como Deus, meu Deus, ele é tremendo, viu, irmãos? Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Amém? Então tá aí, né, as bênçãos. Isso são só algumas das bênçãos que Deus, ele concedeu para minha vida. Amém? Alguma das bênçãos que Deus deu para minha vida. Fora as outras, né? Se for para contar, nós ficamos aqui hoje, amanhã e assim vai. E a gente não termina de testificar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Mas deu para vocês entender aí, né, irmãos? A minha experiência na obra de Deus. Amém? Né? Deus me deu graça, Deus me capacitou. E se Deus te colocou, ele também vai te capacitar. Ele também vai cuidar de você. Pode ter certeza disso. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, né, que participaram aí. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega. Você não sabe o que você está perdendo. Que Jesus, ele é muito maravilhoso. Eu aconselho você nunca abandonar os caminhos do Senhor. Nunca olhar para ninguém. Olha só para Jesus. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Amém? Você que está desviado, volta para a presença de Deus. Por quê? Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Amém? Jesus está voltando para buscar a tua noiva. Glória a Deus, aleluia. Então, olha, irmãos, eu fui curado de anemia. Eu tinha uma anemia forte. Eu tinha uma anemia que às vezes eu queria desmaiar. Eu falei para vocês que eu pesava 47 quilos. Pesava 47 quilos. Eu tinha uma anemia profunda, né? Tinha uma anemia profunda. E às vezes eu ia na casa das pessoas, né? Tinha uma costureira aqui que eu ia lá levar as coisas para ela costurar. Chegava assim, ela começava a conversar comigo. Ela conversava um pouquinho, né? Mais.
E às vezes eu não conseguia ficar em pé. Uma vez ela teve que pôr a cadeira para me sentar, que eu caí sentada, porque eu sentia muita fraqueza, né? Eu não conseguia nem ficar muito de pé para conversar com as pessoas, devido a essa anemia que eu tinha, que era profunda. E aí, meus irmãos, quando foi um dia, né, eu tinha um comprovante ali, eu tinha ali o meu exame, que constava anemia profunda. Aí eu fui na igreja, fui revelada pelo Espírito Santo de Deus, que Deus estava me curando da anemia. E aí quando eu fui bater novos exames, fazer novos exames, não constou mais anemia. Fui curada da anemia para a glória de Deus. Amém? Curada da anemia, gente. Aí fiz exame, não deu mais nada, né? Fui curada. Aí engordei 10 quilos. Mas também, né, tomei vitamina também para engordar, né? Eu tava muito incomodada com a minha magreza. Aí eu pedi pro médico, me dá umas vitaminas aí para me engordar. O médico danou tudo comigo. Amém? Pra que você quer vitamina, menina? Pra engordar? Eu falei, tô pesando 47 quilos, doutor. Amém? Tô quase voando. Aí o doutor me deu vitamina, e Deus me curou da anemia. Amém? Pra glória de Deus, engordei 10 quilos. Amém? Tava mais gorda, né? Eu falei pra vocês que eu emagreci 7, então eu tô com 57. Mas pra quem pesava 47 quilos, meu Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, né, meus irmãos? Deus, Ele é bom demais, né? Deus é bom demais. Para finalizar essa live, eu quero contar aqui só mais uma experiência, amém? Que eu quero que fique registrado essa experiência, esse testemunho também, para a glória de Deus, né? Peraí que tá acabando minha bateria aqui. Deixa eu só colocar aqui para carregar. Isso. Para finalizar aqui, eu só quero deixar aqui registrado mais um testemunho, né? As irmãs às vezes não conhecem o meu testemunho. Quando eu casei, eu tive 5 filhos, amém? Tive 5 filhos, 2 eram gêmeas, né? Então eu tive a minha primeira filha, a Raquel, logo depois eu engravidei. Aí os 3 meses de gestação eu perdi com 3 meses de gestação, estava viajando para São Paulo. Bom, eu não sabia que eu estava gestante, né? E em sonho, eu lembro que eu fiz o exame, mas não peguei o resultado, né? Não peguei o resultado, eu ia viajar para São Paulo, eu iria para uma reunião de obreiros na época, em São Paulo, na sede mundial. E aí eu peguei e tive um sonho. Naquela madrugada, antes da viagem. Eu sonhei, aparecia um anjo de Deus para mim e falava assim, eis que o Senhor mandou eu recolher o fruto do seu ventre. Não é para essa criança vir agora. Senão você vai colocar como impedimento para não fazer a obra de Deus. E eu punha a mão na barriga e falava, não, Senhor, não leva não a minha criança não. E o anjo disse assim, não temas. Não temas, o Senhor mandou recolher o fruto do teu ventre, não temas. Eu falei, então seja feita a vontade do Senhor. Aí minha barriga desaparecia. Quando eu acordei no dia seguinte, né? Aí eu me preparei, à noite a gente ia viajar, né, para São Paulo. Quando foi à noite que eu embarquei no ônibus, eu comecei a sentir cólica. Falei, meu Deus, eu não tinha pegado o exame para ver se eu estava grávida. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu achei que era cólica de rim, era problema de bexiga, tudo isso eu pensei. Quando chegou em Tuverava, que é aqui perto, né? A cólica foi aumentando. Irmãos, aí foi para frente, a cólica aumentando, e eu toda hora indo no banheiro. Falei, meu Deus, que é isso, Jesus? As irmãs me dando remédio, me enchendo de remédio para dor, remédio para isso, remédio para aquilo. Falei, meu Deus, já não estava aguentando. Quando chegou em Pirassununga, né? Pirassununga tem um posto lá de parada. Irmãos, aí eu perdi a criança, né? Me deu hemorragia, eu perdi a criança na viagem. E sempre andei com nada, né? Às vezes eu andava com 5 reais, não tinha dinheiro. A gente nunca teve muita condição, amém, financeira. Eu lembro que eu tinha, acho que 5 reais que meu pai tinha me dado, que a gente não tinha condição, né? Viajava pela fé.
E eu lembro que eu tinha levado uma blusa de frio para amarrar na cintura ou para colocar se tivesse frio. Amém? Não tinha levado nem mais uma peça de roupa. E esses 5 reais serviu, né, para comprar algo que eu necessitei. Me deu essa hemorragia. Né, as irmãs tiveram que lavar minha roupa lá na pia do banheiro, de Pirassununga, do banheiro, para poder eu vestir novamente. Amarrei aquela, né, blusa na cintura e prossegui viagem para São Paulo. Eu não sabia que eu estava perdendo criança. Achei que era uma hemorragia simples. Falei, meu Deus, está acontecendo comigo, né? Cheguei em São Paulo toda fraca, né? Participei da reunião. Antigamente as reuniões na sede mundial era reunião que orava bastante mesmo. E era demorado, meus irmãos, era demorado, né? Era bastante oração mesmo. Eu ali fraquinha, né? Não tinha dinheiro nem para comer direito. Às vezes a gente levava, era uma marmita de casa. E aí, meus irmãos, quando foi na volta, né, embora, eu comecei a dar febre. Eu comecei a sentir frio e febre. Aí quando chegou novamente Ituverava, a gente tinha que descer em Ituverava, dormir, acabar de dormir na rodoviária, para no dia seguinte a gente pegar o ônibus para vir para a cidade da gente. Quando a gente ia para a reunião era assim. Não tinha ônibus direto da cidade da gente. Peraí. Aí, descemos na rodoviária, tava eu e mais um casal. E eu com dor terrível, cólicas. A cólica voltou e febre e dor. E eu tremendo, falei, meu Deus, que é isso, Jesus? E aí comecei a implorar por misericórdia. Eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso ir embora, eu tenho que ir embora para casa, eu não vou aguentar ficar aqui nessa rodoviária, né? E aí chegou um ônibus, encostou um ônibus, naquela época era o Real Expresso. E esse ônibus, ele passava em Garapé, acho que ele passava, não sei se é na pista, um negócio assim, né? Só que ele não era de levar a gente, né? E eu comecei a implorar para o motorista me levar. Falei, pelo amor de Deus, motorista, me leva, deixa eu na minha cidade, me deixa na minha cidade, né? Eu tô passando mal. O motorista falou, tá bom, eu não vou cobrar nada, eu vou levar você e vou levar o casal. Irmãos, eu fui rolando de dor naquele banco daquele ônibus. Cheguei na minha cidade, aí passei no médico, aí o médico ainda pensou que eu estava grávida, pediu ultrassom ainda. Parece que ele não entendeu o que eu tinha falado. Mandou ficar mais uns dias em casa, esperando ultrassonografia. Quando deu 4 dias que eu estava em casa, me deu falta de ar, quase morri, né? Porque ficou resto dentro de mim. Aí me mandaram internar eu às pressas, eu com falta de ar. Cheguei lá no hospital, aí que eles fizeram, né? Acho que é coletagem que eles falam, né? Tinha resto dentro de mim. Realmente eu tinha perdido um bebê. Aí depois eu me engravidei novamente, quando eu estava de 5 para 6 meses de gestação das gêmeas. Passava uma luta, meu Deus do céu, né? As pessoas não podiam ver crente grávida que falava mal das crentes. Crente só sabe encher o mundo de filho. É só isso que falava, né? Meu Deus, que tristeza, né, irmãos? De ouvir isso, as pessoas falarem isso. Amém? Porque quem tem o controle da nossa vida é Deus. É Deus que controla a nossa vida. Amém? E a gente é quem decide se a gente vai ter filhos ou não, né? Se a gente vai seguir a palavra de Deus ou não. Mas, infelizmente, o ser humano quer te atacar. Às vezes ele quer falar uma palavra para te entristecer, né? E eu passava muita luta. Esses crentes só sabem, né, arrumar filho, não sei o quê, e aquele monte de coisa, né? E eu comecei a nem ir na casa dos meus parentes para evitar eles ficarem falando alguma coisa, né? E aí quando foi 5 para 6 meses, eu comecei a sentir dormência na minha barriga. Comecei a sentir minha barriga dormente. Falei, tá acontecendo alguma coisa. Eu pregava, saí para pregar com aquele baita barrigão, né? Não passava nem nas roletas do ônibus mais. Porque eu fiquei bastante barriga. Eu não engordei, mas minha barriga ficou bem grande, né? E eu ia pregava em Uberaba, né? Às vezes eu passava mal, não conseguia dormir mais, deitar de lado, não conseguia. Eu dormia sentada por causa da barriga, né? De 5 para 6 meses, era gêmeas, né? E eu passando mal e sentindo aquela dormência. Aí quando eu fui no médico, quando eu fui na médica, né? O médico falou assim pra mim, olha, eu não tô ouvindo, fizeram os exames, né? Eu não tô ouvindo um coraçãozinho da criança. Porque bem no começo eu tinha feito uma ultrassonografia, constou que era 2, né? Falou, não tô ouvindo um coraçãozinho. Aí ele já pegou a minha caderneta de acompanhamento
né, e falou assim, olha, eu vou te encaminhar para fora, porque aqui nós não temos incubadora, e a outra criança parece que quer nascer, 5 para 6 meses. E lá vai, irmãos, eu para Franca, para fora, né, pensa, meu Deus do céu, né, Jesus, que benção, né, mas Deus permitiu essa gravidez, sabe por quê? Porque Deus queria eu fazer na obra dele, e eu estava temando com Deus porque eu queria trabalhar, eu falei assim, eu vou investir agora, que eu quero dar aula, eu quero ser professora, eu vou investir agora. E aí Deus não queria que eu trabalhasse materialmente. E aí Deus permitiu essa gestação, porque Deus ele tem um propósito, cada pessoa, irmãos, né? Cada pessoa é diferente, amém? Tem pessoa que trabalha, faz a obra, mas tem pessoa que não. Deus escolheu para aquilo, só para aquilo. Então é Deus que cuida. E o propósito que Deus tem comigo na minha vida é diferente. Eu sei que tem pessoas tem pessoas de outras maneiras, né, que Deus faz, tem propósito diferente, mas o propósito com Deus na minha vida era assim. E eu estava temando, né, querendo trabalhar, e Deus falou, não, vou permitir essa gravidez, permitiu, né. Aí fui para Franca, chegou lá, constou que uma das crianças estava morta no meu ventre 14 dias. Porque os ultrassons são bem, né, potentes, né. Constou lá, 14 dias a criança está morta. Eu poderia ter morrido. Poderia ter morrido, mas Deus livrou, né? Deus me livrou, Deus me guardou. Amém? E aí tive a outra criança, ficou na incubadora 2 horas, mas não sobreviveu, né? Era Renata Cristina. Deus levou ela para si, né? Eram 2, nasceu pesando 500 gramas. Todas as 2 eram bem parecidas, né? E Deus levou, meus irmãos, todas as 2. Mas Deus me confortou, Deus me deu força, Deus me deu graça. Aí depois veio o Gabriel, né? O Gabriel quase que eu perdi ele. Mas Deus abençoou, era da vontade dele que o Gabriel viesse, amém? E eu fiz propósito com Deus. Falei assim, Senhor, se não é para mim ter mais filho, eu não tenho condição de fazer ligadura, laqueadura, eu não tenho condição para nada. O médico quer que eu evite. Eu não quero evitar. Eu não quero tomar remédio anticoncepcional. Eu não quero usar nenhum meio que não seja natural para se evitar filhos. Eu não quero. Né? Aí eu falei pro médico, falei, olha doutor, eu não quero usar remédios para evitar filhos. Aí ele falou para mim, você não pode ter mais filhos, senão você vai morrer. Então vamos ter que fazer uma laqueadura. Eu tinha 22 anos de idade, então vamos ter que fazer uma laqueadura. Aí eu fui para a oração. E pedi para Deus falar comigo. Para Deus, Senhor, eu fiz uma prova com Deus. Se é para mim fazer a laqueadura, o Senhor vai usar alguém para pagar a laqueadura para mim, porque eu não tenho dinheiro. Naquela época era R$500. Era, né, hoje em dia está muito caríssimo. Hoje, naquela época era R$500. E eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz essa prova com Deus. Se é para mim fazer, o Senhor vai preparar que alguém vai pagar, porque eu não tenho condição, né? E Deus preparou. Deus usou uma pessoa, né? Eu não pedi para a pessoa. Mas Deus usou uma pessoa e pagou a laqueadura. E aí, amém. Foi aonde fizeram a laqueadura. Eu tinha 22 anos de idade, amém? Porque eu não podia ter mais filhos, né, meus irmãos? Então, olha aí, Deus dá quantos filhos Ele quer. Deus, Ele cuida da gente em tudo. Deus sabe quantos filhos eu posso ter, amém? E quando você faz a obra de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, Deus sabe quantos filhos Ele vai te dar. Deus, Ele conhece a nossa capacidade, amém? Ele sabe, Ele cuida do lírio do campo, da ave do céu, quanto mais de nós, homens de pequena fé. Esse negócio que, 5 filhos é muito, irmão, se Deus quiser dar 5 filhos, se Ele quisesse ter me dado 5 e Ele visse que eu tinha capacidade para cuidar e fazer a obra dEle, Ele tinha permitido estar todos os 5 aqui. Mas como o propósito de Deus na minha vida era um propósito de fazer evangelismo, sair, Ele viu que com os 5 filhos, talvez eu não iria conseguir cumprir o meu ministério. Então Deus permitiu que apenas 2 ficassem com vida. E os outros 3, Deus tomou para si. Amém? Então Deus, Ele sabe de tudo. A nossa vida tem que estar na mão de Deus. Tudo que a gente faz ou vai fazer, a gente deve pedir direção para Deus. Não é a gente querer fazer do jeito que a gente acha que é certo. Amém? Do nosso jeito.
Porque nem sempre o nosso jeito é o jeito de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente pode sofrer por não estar fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então coloca a sua vida na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir na sua vida como Ele quer. Amém? Tem momento que a gente tem que fazer prova, igual Gideão. E será que Deus não responde? Claro que Deus responde. Ele respondeu. Gideão respondeu a prova que eu fiz. E Ele responderá a você também. As provas que você fizer. Amém? Então tá aí. Deus abençoa. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Amém? Da irmã Alessandra para todos. E que esses testemunhos, essas experiências possam edificar a sua vida. Amém? Fica com Deus, meus irmãos.